O final de Bon Appétit, Vossa Majestade, chegou e com ele algo que eu temia muito. Um final, mais ou menos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dorameira. Como vocês podem ver, meus amores, eu nem estou maquiada, porque eu acabei de terminar os episódios 11 e 12. E eu pensei, não vou me arrumar, preciso ir logo gravar, porque eu já quero deixar aqui a minha tristeza. Não significa que foi um final ruim, não foi. O drama, no geral, foi muito bom. Eu gostei, provavelmente estará no meu top 10 de melhores deste ano. Não garanto nada. Não foi uma experiência ruim no geral. Eu não acho que eu perdi meu tempo assistindo. Só, meus amores, que desde o primeiro vídeo que eu falo sobre este drama, que eu falo que eu esperava não me decepcionar, que eu esperava ficar feliz com o resultado final e sair satisfeita. E não foi isso que aconteceu. Muitas coisas que eu vou falar de uma maneira rápida neste vídeo, não quero me prolongar muito aqui. Quando eu finalizei os episódios 9 e 10, eu amei muito o que eu tinha assistido, fiz o vídeo aqui comentando e tudo mais, só que eu estava preocupada do final ser apressado, e foi justamente isso que aconteceu. Como muitos dramas ultimamente, meus amores, aquele final apressado que eles resolvem tudo em apenas 20 minutos. E tá aí a saudade que eu sinto muito dos dramas antigos, é por isso que ultimamente eu tenho assistido doramas antigos, porque são 16 episódios. Eu não tenho nenhum problema com doramas de 12 episódios, ou até menos que isso. Amo também um dorama curto, inclusive vários já indiquei aqui no canal. O problema é que muitos dramas ultimamente colocam 12 episódios, desenvolvem a história e no episódio 10 você já sente que tá faltando muita coisa para ser explicada e que eles não vão conseguir fazer isso em 2 episódios, que no caso é o episódio 11 e o 12. E nesse aqui eu terminei o episódio 11 com muitas coisas que eu sabia que eles iriam explicar rápido no episódio 12. E muitas das coisas eles nem iriam explicar. Como, por exemplo, qual é a história da consorte. Terminou o dorama e a gente não sabe de nada. Qual é o intuito dela ter entrado no palácio? Por que é que ela quis tanto ser a consorte do rei? Qual é o seu passado? Quais são os seus traumas? Meus amores, passaram-se 12 episódios e a gente nunca vai saber. Outro personagem que também tem mais ou menos o mesmo desfecho da consorte, ou seja, não tem sua história muito bem desenvolvida, é a rainha viúva. A gente até sabe que ela estava envolvida na morte da mãe do rei, isso é mostrado no início deste drama, só que na minha cabeça, no final, eles iriam explicar, eles iriam dar detalhes, só que também o dorama acabou e nunca saberemos o que realmente de fato aconteceu. Inclusive, meus amores, eu estava detestando este personagem no início, no meio comecei a simpatizar e no final eu percebi que era para eu continuar detestando, porque sim, ela estava envolvida no processo que fez com que a mãe do protagonista fosse deposta como rainha. Só que, meus amores, não dá detalhes, não explica por quê. Só fala que ela se juntou mais às outras concubinas do rei e o rei simplesmente fez isso, mandou desviverem a sua esposa e ficou por isso mesmo. E quando a gente iria saber alguma coisa sobre isso, mais detalhes, que era naquele jantar, que inclusive a cozinheira que propôs para que o rei fizesse com a sua avó, aconteceu tudo o que aconteceu, aquela luta e todo aquele processo, enfim, e nunca saberemos. E não só estes 2 personagens, a consorte e a rainha viúva, muitos outros também, personagens secundários, que a gente terminou o dorama e não saberemos de muita coisa. Agora, meus amores, infelizmente o que me deixou desapontada com este drama é que eles esqueceram do gênero fantasia que eles colocaram no início do dorama. Inclusive foi o motivo principal que me fez começar a assistir este drama. E os outros gêneros, eles desenvolveram bem a ação, o mistério, o suspense, o romance, mas a fantasia ficou lá no início. No final, no episódio 12, eles meio que tapearam. E é isso, a interpretação fica por isso mesmo. A viagem no tempo, o loop que acontece no início, a gente vai ficar sem saber o porquê que aconteceu.
Porque, meus amores, é muito automático. Quando acontece uma viagem no tempo, sempre vai acontecer um loop. Em todas as obras que a gente vê sobre isso, a gente vê que loops acontecem. Eu falo no primeiro vídeo que eu fiz sobre este dorama, que a gente vê que a protagonista achou o livro, leu o livro lá no banheiro do avião, durante o voo, durante o eclipse, voltou no passado, e aí a gente descobre que foi o rei que escreveu o livro, que ela leu no futuro, que fez com que ela voltasse. Só que esse loop vai acontecendo. E no final eu esperava respostas, mas não, no episódio 12, meus amores, a gente vê que ela descobre, muito obviamente, que o livro foi escrito pelo rei, só que isso é algo que qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionando já teria percebido em episódios anteriores, como eu mencionei em um outro vídeo aqui no canal, quando ela vê que tem um pingente que o rei dá pra ela. E ela fala, esse pingente é familiar. Querida, tava no livro que tu viu. Aí, gente, no final, nos 45 do segundo tempo, a querida lembrou, é o pingente do livro. E ficou por isso mesmo, meus amores. Explicações? Pra quê? Deixa pra lá. E o telespectador que se vire para interpretar. É isso. Fora isso, meus amores, algumas coisas que aconteceram nos últimos 2 episódios foram muito óbvias. Como, por exemplo, que grande plot twist. A gente descobriu que o Grão-Príncipe, ele fez o que fez porque ele era para ser o rei no lugar do rei da história aqui. Que coisa mais incrível, ninguém sabia. Isso era muito óbvio. Então, assim... Roteirista, você está querendo insinuar o quê? Que o telespectador é o quê? Desprovido de inteligência? E sim, meus amores, eu esperava um grande plot twist no final deste drama, pois é um drama que tem fantasia como um dos gêneros trabalhados na obra. E não teve grande plot twist assim. E muitas coisas que aconteceram ficaram sem explicação por que aconteceu. E o roteirista teve a petulância e a audácia de simplesmente fazer até com que o personagem solte meia dúzia de palavras com perguntas que ficaram sem respostas. Por exemplo, no final a gente vê que o rei foi para o futuro. Inclusive na história, quando a protagonista vai pesquisar o que aconteceu com o rei no passado, aparece que ele desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Isso, obviamente, deduz que ele foi para o futuro. Como ele foi para o futuro, nunca saberemos, porque a gente sabe que a viagem no tempo neste drama acontece quando a protagonista, em um dia de eclipse, lê as palavras do livro, O Rei, como ele fez para viajar. No final, a protagonista até faz a pergunta: hoje eu vivo com um homem de 1500, mas como ele veio até mim, eu não sei. Ele responde, não, ele só fala, eu vim, pois eu cumpri a minha promessa. E fim do dorama. Rapaz, tá certo isso? Roseli, mas é mesmo importante saber como é que o rei foi para o futuro? É! Porque é um drama de fantasia. E muitas coisas de fantasia precisam ser explicadas. Alguns outros assuntos que meio que ficaram com algumas dúvidas foram explicados, mas eu já sabia da maioria deles, como, por exemplo, o bobo da corte. Eu tinha explicado em um vídeo anterior que eu entendi que foi ele que atirou com a flecha no rei lá no início do drama, só que não fica tão claro assim. E sim, nos últimos episódios, no 11 e no 12, a gente fica realmente ciente de que foi o bobo da corte, de fato, que tentou desviver o rei, porque ele achava que o rei e a consorte estavam juntos ali na morte da sua irmã. E como ele descobriu que na verdade foi só a consorte, ele meio que perdoou o rei, se tornou amigo do rei, ficou realmente de fato fiel ao rei e teve ali a sua redenção e virou um herói. Praticamente foi isso que aconteceu. Agora, meus amores, o que eu comecei no início detestando, no final, meus amores, eu gostei. Até fiquei um pouco balançada com a morte, foi daquele rapaz que trabalhava para o rei. No início a gente vê que ele é um trambiqueiro, por assim dizer, só pensa em si mesmo, só pensa nos seus próprios interesses, em se dar bem. E a gente vê que no final, meus amores, ele se sacrifica pelo rei, ele morre pelo rei. Quem diria, uma pessoa tão egoísta terminou sendo também um herói. E aí, meus amores, eu gostei de ver também que no futuro as pessoas do passado estão, a protagonista até deduz que podem ser descendentes. E sim, meus amores, é incrível ver ela trabalhando, voltou a ser
uma cozinheira, uma chefe de cozinha, trabalhando com seus antigos colegas, que na verdade a gente entende que são descendentes. Enfim, a vida segue muito feliz, todo mundo termina bem. Quem se deu mal, continuou se dando mal ou até perdeu a vida, teve o que mereceu. Quem era um vilão se tornou herói, teve a sua redenção. É isso, meus amores, eu tenho nem muito o que falar sobre esse drama. No fim, foi uma experiência muito legal. Não sinto que perdi meu tempo, como eu falei no início do vídeo. E eu aconselho mesmo super assistir. Não tem muito o que falar também, teorizar, porque foi um final tão acelerado que nem precisa explicar. Espero de coração que o vídeo não tenha ficado confuso. Eu tentei falar de uma maneira mais rápida sobre a minha opinião sobre o final deste drama. Mas, como eu já falei várias vezes aqui, neste vídeo, no geral, foi sim um dorama bom, que eu aconselho assistir. E foi isso, meus amores. Chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, deixem nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acharam. Quais foram também outros aspectos sobre o final que eu não falei neste vídeo. E se você gostou, é claro, deixa o like. O YouTube super entende que você gosta deste tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!